Oi, gente, tudo bem? Dando sequência aos nossos estudos, hoje nós vamos tratar de uma palavra que pode pertencer a mais de uma classe gramatical. É a palavra mesmo e suas variações. Mesmo, mesma, mesmos, mesmas. Qual é o problema com essa palavra? Em outros vídeos, nós falamos sobre os pronomes demonstrativos. Nós falamos sobre os pronomes relativos e o mesmo pode ser um pronome demonstrativo. O que acontece é que algumas pessoas confundem os conceitos, confundem a ideia de pronome demonstrativo com a ideia de pronome relativo e aí a gente tem um problema. Se o mesmo fosse um pronome relativo, ele agiria de uma forma semelhante a outros pronomes que nós já vimos. O quem, o cujo, o qual, a qual, o que. E o que ele faria na frase? Ele entraria na frase para evitar a repetição de uma palavra. No entanto, o pronome mesmo, quando é um pronome, ele não é usado para evitar a repetição de uma palavra. Eu vou te mostrar um exemplo, tá? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Essa placa viralizou há um tempinho atrás. Em textos jurídicos, notificações, atas, é muito comum que os advogados ou pessoas que trabalham no ramo se confundam e pensem da seguinte maneira: eu posso usar o mesmo para evitar a repetição de um substantivo, mas não pode. A norma padrão é muito clara. Ela diz que o mesmo, ele só vai ser pronome demonstrativo se ele for semelhante à palavra próprio ou própria. Neste caso, ele não age dessa maneira. Quando numa placa que fica ali na frente do elevador escreve dessa maneira, o texto está escrito dessa maneira, a gente tem um problema. Porque a palavra mesmo aqui, ela evita a repetição de elevador. O que eu posso fazer então nesse caso? Ou eu troco por outro tipo de pronome, ou eu troco por um substantivo, uma palavra sinônima à palavra elevador. Então, eu poderia dizer, antes de entrar no elevador, verifique se o objeto, se o compartimento encontra-se parado neste andar. E assim, eu solucionaria esse problema. Beleza? Então, o que a gente vai pensar agora? A gente vai pensar em quais são os valores que nós podemos atribuir à palavra mesmo. Para que ele seja considerado um pronome e para que ele seja considerado um pronome demonstrativo, ele vai ter que ser sinônimo da palavra próprio ou própria. Eu mesma escrevi a placa. Bom, gente, não foi não. Mas é comum esse tipo de enunciado. Eu mesma escrevi a placa. Fui eu própria que escrevi a placa. Aqui, ele é sinônimo da palavra própria. Olha o exemplo de baixo. Ela pensa por si mesma. Ela pensa si própria. Então, eu também tenho o uso correto da língua. Bom, mas eu tinha dito para vocês no início do vídeo que o mesmo pode ser pronome demonstrativo, mas ele também pode ter outras funções e pertencer a outras classes morfológicas. Então agora eu vou te apresentar outros exemplos, tá? O mesmo pode ser sinônimo de até, de fato, realmente. A professora concluiu que a placa estava mesmo errada. Eu estou certa mesmo. Nesse caso, ele age como advérbio. Ele serve aqui para reforçar o adjetivo errada. Então, a professora concluiu que a placa estava errada. A professora concluiu que a placa estava de fato errada, realmente errada. Ele serve, portanto, como um advérbio. Agora a gente vai para outra parte do quadro para eu continuar explicando para você
mais outros sentidos e outras classes gramaticais em que essa palavra pode se encaixar. Bom, galera, dando sequência aos nossos estudos, eu ainda posso usar a palavra mesmo como sinônimo de coisa igual, coisa semelhante. E, nesse caso, ele vai pertencer ao grupo dos substantivos, ele vai pertencer à classe dos substantivos. Falar com ele é o mesmo que explicar a uma porta. É a mesma coisa, é coisa igual, é coisa semelhante. Então, nesse caso, o mesmo junto, né, dessa estrutura mesmo que, ele equivale a coisa igual, a coisa semelhante. Ele é classificado como um substantivo. Ainda há a possibilidade do mesmo ser uma conjunção. Uma conjunção subordinativa concessiva ou uma locução conjuntiva. Como assim? Ele pode ser usado para introduzir orações. Vamos pensar juntos? Aqui eu tenho dois verbos, o tente e o entende. Repara que a estrutura mesmo que, ela aparece, nesse caso, na frente do verbo. Ela está servindo para introduzir essa oração. Talvez esse seja o jeito, ou o modelo, ou a maneira mais fácil de você perceber quando mesmo pertence a uma determinada classe. É mais fácil perceber. Por quê? Porque você vai poder trocá-lo pela palavra embora. Embora eu tente, ele não me entende. Você também pode trocá-lo por outras locuções conjuntivas. É o caso do ainda que eu tente, ele não me entende. É o caso do por mais que. Todas essas estruturas atuam unindo orações, atuam organizando a coesão do texto, trazendo um sentido, agregando uma carga semântica ao texto. Então, sempre que a expressão mesmo, junto com o que, né, mesmo que for substituída pelo embora e se encaixe perfeitamente na frase, você está diante aí de um conectivo, você está diante de um termo que atua como uma conjunção. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bons estudos para vocês e até a próxima.